Abra a sua Bíblia no livro de Ageu. Livro de Ageu. É difícil achar Ageu na Bíblia, não? Moleza, né? Lá para o finalzinho do Antigo Testamento, antes de Zacarias, depois de Sofonias. Deixa aberto no livro de Ageu. Ok. Que bom estarmos juntos mais um sábado. Que bom podermos estar na presença do Senhor. O pastor, ele vive num misto de saudade e reencontro, porque todo sábado a gente tem saudade de alguém da outra igreja, mas também uma oportunidade de rever quem a gente já não via há algum tempo. Então, que bom que nós estamos juntos nesse dia especial, um dia onde podemos desfrutar da companhia um dos outros e da presença do Senhor. Que bom. Estou feliz, o grupo lá da igreja de Pavuna, qual é o nome do grupo? Ministério Louvor, ok. Estou vendo ali, lembra o teu nome para mim, meu filho? Ah, é verdade. O Esdras é um camarada que tem uma participação no meu ministério, sabia? O Esdras, quando trabalhava na casa aplicadora, ele me dava bons descontos. Eu ainda era estudante de teologia e boa parte dos livros que eu tenho lá na minha biblioteca da casa aplicadora foi da época dele. Que pena que você caiu, acabou o desconto. Nunca mais consegui. Volta para lá, filho. Volta para lá. Mas que bom poder revê-los, tá? Tem ali um painho ali também, né? Duas, na verdade. Que bom, muito bom. Deus seja louvado pelas lindas canções que vocês trouxeram para nós hoje, tá? Só mais uma coisa, essa semana foi uma semana muito gostosa para mim. Eu estive na casa dos nossos amigos da classe bíblica, estive visitando. Eu vou pedir um favor. Quantos eu estive visitando essa semana? Levanta a mão aí, quem eu visitei essa semana? Opa, quem eu visitei essa semana? Quem eu visitei? Isso, ok. Eu vou pedir, irmã Márcia, Eros, fique em pé um pouquinho. Fique em pé. O pessoal que eu visitei, olha para a irmã Márcia ali, olha, tá vendo? Essa irmã Márcia, secretária da igreja, vou lhe pedir uma gentileza. Eu vou pedir para vocês que eu visitei e que serão batizados no dia 7, que no final do culto, em algum momento, dê um nomezinho para a irmã Márcia, para a gente poder, só para eu poder lembrar o nomezinho de vocês, tá bom? Obrigado, irmã Márcia. Nós vamos ter no dia 7 aqui uma bonita cerimônia batismal e nós já temos pessoas decididas. Nós temos aí 14 pessoas que tomaram a decisão pelo batismo. Será no sábado pela manhã, será uma linda festa espiritual nesse dia. Nesse dia você não deve chegar atrasado aqui. Eu vou dizer para você, se você tem o hábito de chegar tarde, depois das 9, eu vou dizer que nesse dia você vai perder alguma coisa. Porque com uma bonita festa como essa, tantas pessoas sendo batizadas, nós vamos ter um programa especial aqui. Ou seja, a rotina da programação ela será adaptada à realidade de termos essa quantidade de pessoas sendo batizadas. Então, eu sugiro que no dia 7 você chegue aqui no horário, tá bom? Porque tudo vai acontecer dentro de um programa. Vou chegar um pouquinho depois porque atrasa um pouquinho. Esse seu pouquinho você pode perder coisas importantes, inclusive os batismos, tá bom? Então, nesse dia, nós vamos montar uma rotina de escola sabatina e culto, diferenciada das demais, em função de termos essa quantidade de pessoas para serem batizadas, tá bom? Que bom. Muito bem. Amanhã eu e minha família estaremos com vocês lá no passeio, lá em Papucaia. Será um dia também gostoso para nós. E última coisa antes de abrir a Bíblia, antes de entrar na mensagem. Hoje à tarde, como o pastor tem o costume de fazer, hoje à tarde, eu vou estar fazendo o JA com vocês e a equipe jovem, tá bom? Eu vou estar apresentando um tema doutrinário para você hoje, tá bom? Você tem
você tem dúvidas sobre alguma doutrina da Bíblia, algum texto bíblico, você pode aproveitar para trazer à tarde, que o pastor vai estar aqui para poder ajudar você a esclarecer as suas dúvidas. E eu vou apresentar um tema sobre a Trindade, tá? Com ênfase na natureza de Cristo, tá bom? Apresentar um seminário sobre a natureza de Cristo, tá bom? Nós vamos, a natureza divina de Cristo sobre a Trindade, tá bom? Então, não dorme não. Ou então, se dormir, dorme um pouquinho, tira só um cochilinho e venha, porque eu posso afirmar para você que você vai receber boas coisas aqui, tá bom? Você vai receber boas informações aqui, garanto para você, tá bom? Usei para preparar parte dos livros que eu comprei na Casa Aplicadora com o Esdra. Hein? Assim, a comissão já está informada, já está avisada. Após o JA, nós vamos ter imediatamente após a reunião de comissão, tá bom? Às 4 horas com os anciãos, não é isso, irmão Divaldo? Às 16 horas com os anciãos, para a gente poder conversar. Enfim, o sábado é um dia bastante intenso e abençoado. A gente... nós não ouvimos muito, não é muito comum nós ouvirmos mensagens ou estudarmos tanto esses livros do Antigo Testamento, né? Os livros pequenininhos do Antigo Testamento. Geralmente são pouco explorados. Ageu, Naum, Abacuque. Os chamados de profetas menores, não porque são menores em importância, mas pela quantidade de coisas que escreveram, foram menos do que outros, então conhecido por profetas menores. Mas existem aqui mensagens que são muito bonitas. Mensagens, aliás, não só bonitas, mas inspiradoras e relevantes para nós nos nossos dias. Hoje nós vamos tentar extrair aqui do livro de Ageu algumas mensagens ou princípios que devem ser aplicados à nossa vida, à nossa religião, à nossa vida com Deus, tá bom? 2 coisinhas só que precisam ficar claro na cabecinha da gente, precisam ser esclarecidas antes de nós começarmos a leitura, tá? A primeira coisa tem a ver com a estrutura do livro. A Bíblia, grava isso, tá? Isso vai ajudar você a entender a mensagem e até outras coisas na Bíblia. A Bíblia não foi escrita para nós. Em tese, essa não é uma informação nova, mas na prática, especialmente nos momentos de leitura e interpretação das Escrituras, a gente acaba esquecendo disso. A Bíblia não foi escrita para nós. Ela foi escrita para um povo específico em uma época específica. Com exceção dos textos proféticos, escatológicos, assim, que apontam realmente para o futuro, o profeta não estava na sua mente a igreja de Madureira no dia 17 de maio, ou o povo dos nossos dias. Ele estava escrevendo para o seu povo, ou para um povo do seu tempo, tá certo? Era sempre assim, a Bíblia não foi escrita para nós. Mas por que ela é um livro inspirado? Os princípios que são apresentados, que estão contidos nas mensagens, eles são eternos. Eles serviram para o passado, servem para nós e vão servir para os nossos filhos. Ou seja, as mensagens em si, elas sempre são locais. É por isso que você encontra, especialmente nesses livros assim pequenininhos do Antigo Testamento, muitas informações que são diferentes, linguagens que são diferentes do que a gente normalmente usa. E nós às vezes até assimilamos como jargões nossos, como maneiras peculiares de falarmos, alguns conceitos da Bíblia. Mas foram para o seu tempo, não servem para hoje. Mas nós temos o desafio de extrair dessas mensagens o princípio inspirado. A letra não é inspirada, o profeta o foi. Então a mensagem do profeta ela tem que servir para nós. Então hoje nós vamos tentar extrair aqui de Ageu os princípios inspirados. Na verdade, Ageu ele tem 4 mensagens.
O profeta Ageu, ele escreve 4 mensagens para o seu povo. Hoje nós vamos só ficar em 3. Nós vamos pular uma e vamos estudar 3 aqui, tá? Nós vamos ver a mensagem, entender um pouquinho dela, mas vamos nos deter principalmente no princípio, na essência da mensagem. Qual é o enredo ou a proposta do texto? O que o texto está falando e qual a verdade que ele está transmitindo, tá certo? Segunda coisa, é uma informação histórica, que tem que ficar também na cabecinha da gente para ajudar a entender. Ageu, ele exerceu o seu ministério profético depois que o povo de Israel passou o seu período cativo na Babilônia. Quantos anos que o povo de Israel ficou na Babilônia? Quanto? Qual foi o nome do profeta que disse que seria 70 anos antes de acontecer? Muito bem, muito bem. O povo de Israel passou 70 anos cativo em Babilônia. E agora, depois desse período de 70 anos proféticos ali, 70 anos mesmo literais, o povo começou a voltar. Não voltou tudo de uma vez. Começaram a haver liberações, ordens para que o povo voltasse. Já havia um grupo já havia retornado. Aqui é o segundo grupo. O grupo para qual Ageu está falando aqui é um segundo grupo que havia retornado. E havia uma liderança política e uma liderança religiosa. O nome do líder político, o governador de Judá nessa época, era Zorobabel. Nome bonito, né? Zorobabel. O pai chamava Salatiel. Enfim, coisas da Bíblia, né? Você não é obrigado a colocar esse nome no seu filho, não, viu? Então, Zorobabel era o governador. E tinha um líder religioso que era o sumo sacerdote, Josué. Josué é mais bonito, né? Então, Josué era o sumo sacerdote. Não é o mesmo Josué, filho de Num, lá que escreveu o livro, não. É Josué, filho de Josadaque. Ele era o sumo sacerdote. E havia também os 2 profetas que estavam exercendo seu ministério, Ageu e Zacarias. Deus estava falando, todo o livro ele gira em torno de uma coisa: a reconstrução do templo. Deus havia dado uma ordem. Em 538, Nabucodonosor foi lá e destruiu o templo. Agora, quando retornaram, Deus deu a ordem para que reconstruísse o templo. Essa era a ordem, reconstrua o templo. E aí todo o templo, ele era o centro da religião dos judeus. Tá? O templo era o lugar onde Deus habitava, através daquela manifestação dele, através de uma luz que se chamava Shekinah, não era? A manifestação de Deus lá em cima, lá no lugar santíssimo do santuário, em cima daquela tampa lá da arca, que era o propiciatório. Deus, ele se manifestava ali. Hoje, Deus já não se manifesta em templo. O templo somos eu e vocês. É por isso que a igreja somos nós, não é a parede. Nós somos o lugar da habitação de Deus. No Antigo Testamento, era no templo, certo? E ali, por isso que toda a estrutura religiosa era em torno do templo, era o lugar dos sacrifícios, era onde o povo ia para encontrar-se com o seu Deus. Neste caso, quando Deus dá a ordem para que eles priorizassem a reconstrução do templo, Deus estava falando, vocês precisam reestabelecer a religião de vocês. Vocês precisam me colocar ali como mais importante. Esse era o cenário, tá bom? Tendo isso em mente, vamos então ler aqui o capítulo 1 de Ageu, levando em conta que começa já com mensagens históricas. Olha só. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo:
Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, o vinho, o azeite, e sobre a terra, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Viu quanta repetição? Viu que é uma linguagem até meio chatinha assim de ler, né? Os nomes complicados. Tudo isso por quê? Foi para aquele tempo. Se fosse para escrever para nós, talvez usasse um linguajar diferente. Mas essa é uma mensagem de elogio, né? Deus está elogiando o seu povo, não é mesmo? Não? Era o quê? Deus está repreendendo. Deus está chamando a atenção, puxando a orelha. A gente gosta quando Deus é bonzinho com a gente, mas de vez em quando ele precisa puxar a orelha, né? Deus está repreendendo o seu povo. E o motivo é muito claro, a mensagem aqui é muito simples de ser entendida. O povo desobedeceu a ordem de Deus. Deixou de construir o templo. Esse era o problema do povo, não era? Não é isso que está dizendo aqui? Sim ou não? Não. Esse não era o problema do povo. A repreensão não veio por causa disso. Se atentarmos aqui à mensagem, a repreensão veio porque o povo estava cuidando primeiro das suas casas, depois da casa de Deus. Basicamente é como se fosse assim, bom, tem lá o templo para poder construir, mas eles tinham voltado do cativeiro, então eles estavam também restabelecendo a sua estrutura como cidade, como povo. Então é o seguinte, eu vou construir minha casa, vou construir tudo tudo do bom e do melhor eu vou colocar na minha casa. Tem algum problema nisso? Você querer ter uma boa casa com tudo do bom e do melhor? Sim ou não? Não, nenhum problema. Mas o que estava acontecendo? Eu vou colocar tudo do bom e do melhor na minha casa. Melhor piso, porcelanato, melhor tinta, tubos e conexões Tigre, tudo do bom e do melhor eu vou colocar na minha casa. Depois, o que sobrar de tempo, de recurso, de estrutura, tudo o que sobrar, eu dou para a casa de Deus. O que sobrar do meu dinheiro, depois que eu comprar para a minha casa, aí eu dou para poder construir a casa de Deus. De repente, se sobrar um argamassazinho aqui, eu dou de oferta para a casa de Deus, para poder construir o templo. A questão estava na prioridade. O povo, no problema não era o fato deles terem deixado de reconstruir o templo, mas por que deixaram de reconstruir? Porque estavam colocando a prioridade na sua própria segurança antes da casa de Deus. Essa era a mensagem. Por isso, eles não estavam recebendo as bênçãos que eles gostariam de receber. E é muito claro o texto, né? Vocês esperam muito, mas estão recebendo pouco. Vocês semeiam muito, mas colhem pouco. E aquilo que vocês recebem, vocês estão colocando no saco furado. Não está rendendo. A vida de vocês não está prosperando. Por quê?
Porque o que eu estava mandando para vocês, não era para vocês usarem para a casa de vocês primeiro. Eu estava mandando para vocês usarem para a casa de Deus. Sabia que isso é um problema? Que às vezes acontece até hoje. Muitas vezes Deus tem planos de fazer grandes coisas. Deus tem grandes sonhos para a igreja, quer fazer muitas coisas boas. Deus quer que a igreja seja próspera, Deus quer fazer uma mega evangelização, Deus quer fazer coisas maravilhosas. E Ele vai e usa a mim e a você. Aí você está lá, no trabalho, daqui a pouco recebe o chamado lá no microfone. Fulano, compareceu ao RH. Quando você ouve isso, já treme na base, né? Compareceu ao RH, você pensa, vou ser mandado embora. Quando você chega lá, o seu chefe está te esperando e fala, não, filho, você vai ser promovido, você vai ter uma função de maior responsabilidade e o seu salário vai aumentar. A gente fica feliz. Primeira coisa que faz é chegar em casa e avisar para a esposa e já planeja gastar com um monte de coisas e tal. Muitas vezes Deus está dando porque Ele tem um plano de, através de mim e de você, isso ser canalizado para a obra dele, mas a gente centraliza tudo na gente. Por isso que Deus tirou deles, deixou de abençoar. Essa era a mensagem. Qual é o princípio? Essa foi a primeira. Primeiro princípio. Deus e sua palavra tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Deus e sua palavra sempre tem que ser prioridade em nossa vida. Não pode ser a minha vontade antes da vontade de Deus. Não pode ser do meu jeito antes do jeito de Deus. E isso, querido, se reflete em tudo. Este princípio, exatamente porque é um princípio, ele se aplica nas mais variadas circunstâncias. Na nossa rotina com a igreja, a gente às vezes, a igreja ela é bastante diversificada, né? Tem os jovens, tem os de mais idade, e às vezes dá uns arranhões, porque os jovens querem um culto mais dinâmico, os talvez de mais idade querem um culto mais conservador, e aí dá atritos, e às vezes até dá brigas e tal. Sabe por que acontece isso na igreja? Porque cada um quer do seu jeito. Mas nessa estrutura chamada igreja, não é do meu jeito não, meus filhos. Deus é que é prioridade. Qual é a vontade dele para a sua igreja? Qual é a vontade dele para o culto? Qual é a vontade dele para os programas, para a rotina da igreja? Outro exemplo, na família. E isso é muito notório às vezes na família. De vez em quando dá uns arranca lá, não é? Lá em casa, de vez em quando dá uns arranca invocados, dá. Né? Lá em casa nós somos muito felizes, mas de vez em quando eu tenho vontade de dar uma esganada nela. Assim, e ela também comigo. Então de vez em quando dá. E quando chega nesse extremo, por que chega nisso? Por que isso acontece? Porque o esposo quer de um jeito, a esposa quer de outro jeito. Meu pai, quando eu fui casar, ele foi me dar um conselho, Kátia. Quando eu fui casar, meu pai foi me dar um conselho. Meu filho, eu quando fui casar, no caso, minha madrasta, eu e sua madrasta, nós fizemos um combinado que a gente não ia brigar. É mesmo, pai? Como é que vocês iam fazer isso? Como é que vocês iam conseguir essa proeza? É o seguinte, a gente ficou combinado de que quando a gente estivesse numa discussão, alguma coisa assim, que fosse aquele que estivesse com mais raiva ia correr para o chuveiro, ia entrar debaixo do chuveiro. Falei, e funcionou? Não, nenhum dos dois admitia que estava com mais raiva. Isso acontece. Por quê? Porque tem a minha vontade, a vontade do marido e a vontade da esposa. E essas vontades, quando elas se chocam, dão conflitos. E às vezes conflitos sérios. E as separações geralmente acontecem por causa disso, a falta de harmonia no lar, por causa disso. A pergunta é, e a vontade de Deus para a sua família? Você está disposto a se submeter à vontade de Deus, mesmo quando a vontade de Deus mostra que você não está certo e você tem que se humilhar? O esposo precisa se submeter a Deus, a esposa precisa se submeter a Deus, o casal precisa se submeter à vontade de Deus. E a vontade de Deus qual é? Está aqui. Aqui está a vontade de Deus.
A vontade de Deus é que haja perdão. A vontade de Deus é que haja aceitação, tolerância, amor. A vontade de Deus é que o casamento seja um lugar, a família seja uma estrutura onde o amor reine. Mas quando pisa no meu calo, aí deixa de ser a vontade de Deus e é a minha vontade. Não funciona. Esse é o princípio, queridos. Se aplica a tudo. Se aplica nos relacionamentos também, de amizade. Se aplica no trabalho. Deus e sua vontade tem que ser prioridade sempre em tudo. É difícil? É difícil, sim. Nós somos propensos ao pecado, nós somos propensos ao mal. Se tem um negócio que nós gostamos é de pecar. Nós gostamos de pecar. Olha, nós somos muito bons para pecar. O pecado nos atrai, nos agrada. Porém, a vontade de Deus, ela contraria isso que nós gostamos, que é pecar. Então, às vezes é difícil. Mas, queridos, a verdade é que por trás da vontade de Deus está a bênção do Senhor. A felicidade na vida, em todos os aspectos. Na verdade, o sentido da existência humana só é compreendido por este homem quando ele entende e coloca Deus em primeiro lugar. Quando ele se submete, ele só vai experimentar a felicidade genuína na vida quando ele quebranta a si mesmo e coloca Deus em primeiro lugar. Na igreja, nas suas atividades, enfim, na sua vida. Deus e sua vontade tem que ser prioridade. Segunda mensagem. Agora nós vamos ao capítulo 2. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. O povo obedeceu, recebeu o puxão de orelha e obedeceu. Legal. Mas quando terminaram a reconstrução, muitos observaram e recordaram, compararam este segundo templo, esse templo reconstruído, com aquele que tinha sido destruído, aquele que foi construído por Salomão. E essa comparação frustrou as expectativas deles, porque o primeiro templo foi construído na idade no auge do povo de Israel, sob a liderança de Salomão. Tá? O povo vivia em paz, tinha muitos recursos, um templo todo coberto de ouro, tudo que tinha do bom e do melhor foi usado. Este segundo foi construído depois de 70 anos de cativeiro. E quando construíram, fizeram algo que nem se comparava em glória, e entristeceram-se. Na verdade, eles entristeceram-se porque lembraram do que tinham e do que eles tinham no passado e agora o que eles podiam ter.
Deus, diante dessa circunstância, Ele chama a atenção do povo. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão lembrando aí do passado, vocês estão tristes, né? Realmente vocês estão certos. Esta casa aqui, ela não é como nada comparado àquela primeira casa. Mas olha, eu fiz uma aliança com vocês. E eu vou interferir nessa situação. Eu vou encher essa casa de glória. Vão vir prata e ouro para cá. E eu vou encher essa casa de glória. E a glória deste templo será maior do que a do primeiro templo. Na hora da profecia, da mensagem dada, simples. Mas quando nós olhamos, muitos céticos olham esse texto e encontram aqui uma falha na Bíblia. Por quê? Esse templo, ele foi reformado por Herodes. Ele permaneceu até os dias de Jesus, foi destruído no ano 70, ele foi reformado. Na verdade, passou por 2 reformas. Mas ele nunca teve a glória do primeiro templo. Nunca. Nunca ele foi tão belo. Nunca ele foi tão glorioso quanto o templo de Salomão. Então, nesse caso, Deus está dizendo, não, a glória do primeiro vai ser maior do que a do segundo. Mas isso nunca aconteceu. Deus estava mentindo? Não. Com certeza você já leu no livro Profetas e Reis o porquê que Deus está afirmando isso. Por que é que Deus está dizendo que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro? Você já leu isso. Porque foi nesse templo que Jesus foi dedicado. Foi nesse templo que Jesus entrou e expulsou os cambistas. Foi esse templo que teve o seu véu rasgado de cima a baixo na hora da morte de Jesus. Esse templo foi o lugar onde Jesus pisou. No primeiro templo, Deus se manifestava através de uma luz. No segundo, era o próprio Deus encarnado que pisou ali, que estava ali, na pessoa de Cristo. Essa era a mensagem. A presença de Jesus fez com que a glória daquele templo fosse maior. Qual é o princípio dessa mensagem? É a presença de Cristo na minha vida que faz com que a minha religião tenha sentido. É a presença de Cristo na sua vida que faz com que a tua religião tenha sentido. Não existem formas, não existem programas, projetos, estratégias. Não existe se não tiver Jesus. Não vai funcionar. Se não houver uma vida intensa com Deus, se cada um de nós não entender, se o cristão não entender que ele precisa, ele necessita da presença de Cristo, ele precisa estar com Cristo, viver com Ele, essa presença precisa ser sentida, notada por Ele. Se isso não acontecer, não adianta guardar mandamento, não adianta fazer culto, não adianta cantar, não adianta fazer nada, não funciona, corre o risco de ir muito para o inferno fazendo tudo isso. Mas se Jesus estiver na sua vida, você vai ser feliz e vai ser salvo. Se Jesus estiver na sua vida, toda essa estrutura, essa rotina, o culto, a forma, serão vivos. A gente se preocupa com culto, né? Nós nos preocupamos com culto, com a estratégia do culto. E uma das grandes discussões que nós temos com pastor e anciãos, né, irmão de Valdar? Qual o tipo de culto melhor? A gente tenta fazer de um jeito, tenta fazer de outro. Uns gostam de uma coisa, uns gostam de outra. Mas a gente quer mudar estratégia ou estrutura sem mudar o princípio. Sabe o que é culto? Sabe o que é culto? Culto é a expressão da religião. Culto é você botar para fora a sua religião. É você expressar. Isso é culto. Culto é a expressão da religião. Ela pode ser coletiva ou individual. Você pode prestar um culto a Deus na igreja e também sozinho. Culto é a exteriorização daquilo que está dentro de você. Aí a gente chega aqui no sábado e pensa muito na forma. O Ministério do Louvor se esforça, o instrumento e tal, para poder botar o povo para cantar. Só que a gente não vive com Deus em casa todo dia.
Não ora em casa, não lê a Bíblia em casa, não estuda a Bíblia, não estuda lição, não lê Espírito e Profecia. Não vive com Deus em casa, não presta atenção nas coisas de Deus em casa. E vem para cá vazio. Se você vem para cá vazio, o que você vai botar para fora na hora do culto se não tem nada? É por isso que muitas vezes nós somos espectadores de culto. Nós queremos que a liderança da igreja ofereça para nós a melhor música, a melhor pregação, tudo do bom e do melhor. E nós queremos pagar isso muito bem com o dízimo e com a oferta. Não funciona, não é culto, não é adoração. Não adianta querer mudar a estrutura se eu e você não vivermos com Cristo. Se na nossa casa, se no nosso dia, os valores de Cristo não forem assimilados por nós, não tem sentido a religião. Não funciona guardar lei se não tiver Cristo. Não pode deixar de comer carne de porco, pode guardar sábado, pode, sei lá, devolver dízimo, vai para o inferno fazendo tudo isso. A pessoa às vezes se escandaliza porque o pastor fala do inferno. Eu sou pastor, se alguém tem que falar, sou eu mesmo. E é verdade, não tem outra história. Sabe por que nós ainda não despertamos espiritualmente como gostaríamos de despertar? Sabe por que o reavivamento que nós tanto pregamos e esperamos ainda não aconteceu? Porque nós queremos reavivar a partir do programa, da estrutura, da estratégia. Queremos que aconteça aqui. Queridos, reavivamento é a restauração da presença de Cristo em minha vida. Porque é Cristo que dá sentido. Cristo na minha vida, viver com Ele, prestar atenção e obedecer aquilo que Ele manda, assimilar os valores dEle, é que faz de mim um genuíno cristão, faz com que toda essa estrutura aqui tenha sentido. Aí, a gente pode chegar aqui, no sábado, Brisa, ter só você no piano e só o Sérgio aqui com louvor, sem mais ninguém, uma emergência, uma situação, só um. Mas a igreja toda é uma igreja viva, consagrada, uma igreja que anda com Deus, uma igreja que se preocupa com as coisas de Deus e que passou a sua semana inteira. Ah, queridos, esse louvor será fantástico. Ah, queridos, esse culto será um momento de inspiração, porque é Cristo na minha vida, é a assimilação da minha parte, é quando eu assimilo os valores dEle, quando eu decido viver de acordo com a vontade dEle e andar com Ele, que eu realmente encontro sentido na religião. Esse negócio de viver perdido dentro da igreja, ficar fazendo tudo, mas não sabe por que faz, é porque não tem Cristo. Terceira mensagem e última. Na verdade, esta aqui, que eu vou ler agora, é a terceira mensagem do sermão, mas não é a terceira do livro, é a quarta do livro. Eu vou pular a terceira. Tá bom? Eu vou pular a terceira, porque a terceira é dura demais. Isso eu já fico nervoso falando isso aqui, se eu falar essa terceira não vai dar certo não. Terceira mensagem do livro de Ageu está no verso 20 do capítulo 2. Estamos indo para a parte final já da nossa mensagem. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Para entender essa mensagem, a gente precisa voltar um pouquinho na história do povo de Deus, do povo de Israel. Começou com Abraão, se tornou um povo já cativo no Egito. Foi no Egito que os descendentes de Jacó se tornaram uma nação, um povo. Uma nação não, um povo, certo? Mas estavam presos, escravizados no Egito. Uma vida inteira de escravidão. E aí agora vem Deus e interfere na história deles. E através de Moisés livra esse povo e agora sim os estabelece como nação.
foram ali para Canaã e se estabeleceram como nação, o povo de Israel, os judeus. Enquanto se estabeleceram, tiveram dois reinados de paz, mais ou menos, né? Dois reinados assim, de paz, nem tanto, mas de crescimento. Davi e Salomão. Depois de Salomão, só desgraça. Depois de Salomão dividiu o reinado, aí foi reino do norte, reino do sul. Uma hora vinha um bom rei que conseguia fazer alguma reforma espiritual, mas logo depois vinha outro que atrapalhava tudo de novo e o povo caía. E começou a vir povos invadindo, vieram os assírios e destruíram parte do povo. E agora outros povos, os amonitas, os midianitas, filisteus estavam sempre ali atacando, sempre escravizados, sempre sob o tormento de invasões, sempre. Depois, finalmente, caíram sob o jugo babilônico, depois dos medos e persas, os gregos, e continuou sob os romanos. Aqui, ainda estavam sob os medos e persas, já entrando ali para o período dos gregos. Uma vida praticamente inteira, enquanto nação, de escravidão. Escravizados. Não podiam fazer do jeito que queriam. Não podiam viver, não eram livres. Não eram livres. Tinha uma pseudo-liberdade. Em alguns das dominações inimigas, dos domínios inimigos, permitiam que eles fizessem os seus cultos e tudo mais. Mas uma vida, uma história de escravidão. Escravizados pelo pecado. E agora Deus diz assim, e aquele povo, queridos, sabe o que mantinha aquele povo? Sabe o que sustentava a esperança daquele povo? Sabe por que aquele povo não sucumbiu? Uma coisa só. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Desde Gênesis 3,15, que Deus prometeu o libertador. Desde Gênesis 3,15. E a partir dali, várias vezes a mensagem de um libertador era trazida àquele povo. Virá alguém da parte de Deus que vai nos restaurar como nação. Que vai nos libertar do pecado. Que vai nos tirar, vai expulsar esses povos e nós seremos a nação mais importante da terra. Vai nos dar a liberdade. Enquanto aquele povo vivia na escravidão, a única coisa que os motivava era a vinda do Messias. Eles chamavam de Messias. A vinda do Messias. Quando estavam no meio da provação, a expectativa é, um dia o Messias virá. Virá o libertador. E agora, Deus diz para Zorobabel assim, Zorobabel, vocês estão vivendo nesse período complicado, né? Eu quero reformar com você, restaurar com você a aliança que eu fiz. Eu quero dizer para você, Zorobabel, olha, eu vou abalar o céu e a terra. E eu vou fazer de você, Zorobabel, um anel de selar. Essa é uma expressão idiomática. É uma expressão que tinha significado só para aqueles dias. Era o anel que o rei usava para selar os seus documentos. Era o selo da soberania de Deus. Da soberania do rei. Essa era uma expressão messiânica. Quando Deus fala, Zorobabel, eu vou fazer de você um anel de selar, Ele está dizendo assim, Zorobabel, o Messias virá e virá da sua descendência. Zorobabel era um descendente de Davi, a descendência da qual viria o Messias. Deus está restaurando na mente de Zorobabel e do seu povo a única mensagem que deveria trazer para eles a esperança e o conforto. O Messias virá. Vocês estão sofrendo, mas eu amo vocês e eu vou interferir de novo na história de vocês. Através da vinda do Messias, Ele vai libertar vocês. E aquilo aquecia o coração daquele povo. O povo aguardava ansioso a vinda do Messias. Na verdade, aguardavam tão ansiosos que vira e mexe surgia um que se dizia ser o Messias. Porque a expectativa deles era muito grande. Essa era a mensagem. Sabe qual é o princípio? O mesmo.
O Messias virá para nos libertar desse mundo de pecado. Hoje nós sabemos que o Messias é Jesus Cristo. E hoje, o que é dito para nós é que nós, igreja, nós, cristãos, você, adventista do sétimo dia, quantos sermões você já ouviu? Quantos programas você já participou? Quantos cultos você já fez? Quantas lutas você enfrenta? Quantas orações? Quantos clamores? Quanta coisa! E nós ainda estamos aqui. Ainda temos que administrar situações ruins. Ainda temos que andar pelas ruas e vermos crianças se prostituindo. Ainda temos que ver nossos filhos e filhas caminhando com o risco das drogas. Ainda temos que ver nossos relacionamentos sendo destruídos. Ainda temos. Ainda temos. Esse não é o nosso lar. Passamos por isso porque não estamos em casa. Porque o plano de Deus para nós não é essa casa. Não é esse lugar, não é essa terra. O plano de Deus para nós é a vida eterna ao lado dele. E isso vai se concretizar na volta de Jesus. Minha pergunta para você é: você ainda espera a volta de Jesus, igreja? Você ainda acredita na volta de Jesus? Você ainda acredita que será breve? Ou você acredita teoricamente e acha que talvez algum dia isso aconteça? Ou que vai demorar 50 anos? Quando você ouve da volta de Jesus, dá um rói-rói na sua barriga? Dá um tremelique em você? Causa alguma reação em você ouvir sobre a volta de Jesus? Aquece o seu coração a certeza que Jesus Cristo está voltando? Você quer isso de verdade? Ou talvez já estamos acostumados com a rotina que desenvolvemos aqui? Já estamos estabelecidos aqui, queridos, em nome de Jesus eu digo, nosso Mestre está voltando. E Ele vem para buscar uma igreja viva. Ele vem para restaurar, mudar a história de que nós temos enquanto povo, para dar sentido à nossa vida com Ele é a vida eterna, ao lado dEle para sempre. Não se acostume com esse mundo, não se acostume com essa terra, não ache normal as coisas do pecado, não ache que o pecado é normal, pode ser comum, normal não é. Estamos tão envolvidos com esse mundo que já não nos chocamos mais com os tiroteios, com as balas perdidas, com pedofilias, com abuso. Dentro da igreja acontecendo isso, a gente não se escandaliza mais com isso, com desonestidade, porque estamos calejados com o pecado, mas meus amados, esse mundo não é nosso, esses não são os valores que Cristo tem para nós, o que Ele tem para nós é um lar eterno ao lado dEle, uma vida perfeita, um lugar onde você não vai mais perder as pessoas que você ama, onde você não vai viver inseguro, com medo, não vai haver síndrome do pânico, você não vai ter medo de sair à noite, você não vai ter ansiedade quanto ao seu futuro, porque o seu futuro será a eternidade. Você ainda espera a volta de Jesus? Queridos, o plano de Deus para nós é a vida eterna. O que justifica essa igreja é termos a expectativa do breve retorno do Senhor. Eu quero muito ir para o céu, estou cansado desse negócio aqui. Ô mundinho miserável de ruim. Não quero mais isso aqui, não gosto disso aqui. Eu quero ir para o céu. Arde no meu coração esse desejo. Quando eu vejo isso na Bíblia, isso mexe comigo. Mas eu vou terminar dizendo uma coisa para você. A volta de Jesus não será um encontro, será um reencontro. A volta de Jesus não vai ser para nós conhecermos a Jesus, mas será apenas a oportunidade para nós confirmarmos a impressão que temos dele pela fé, porque vivemos com ele hoje. Cristo não virá buscar pessoas desconhecidas ou estranhas. Ele virá buscar pessoas que vivem com Ele hoje. E que se sentem tristes porque ficam imaginando como Ele é, pensando tal. Será que Ele é alto, Ele é baixo, Ele tem barba, não tem barba, é negro, branco, amarelo, enfim, como é que Ele é? Essa pessoa que Jesus vai buscar. A volta de Jesus não será uma surpresa para o povo de Deus. Por isso, se você quer ir para o céu amanhã, você precisa reconsagrar a sua vida hoje. Você precisa viver de acordo com a vontade dEle. Você precisa permanecer
nele, andar com ele, colocando ele como prioridade na sua vida, para que então, quando ele retornar, nós possamos viver a eternidade com ele. Percebe que a religião é ele, tudo gira em torno dele, a vontade dele, a presença dele e o retorno dele. Essa é a mensagem do livro de Ageu. E é isso que Deus quer que você leve para casa hoje. É isso que Deus quer que você carregue com você. Está na hora de eu e você começarmos a viver com Deus, a centralizarmos a nossa experiência com Ele, colocarmos, Kátia, Deus na nossa casa. Tanto que você fala aqui, né? Tanto que você tem insistido. Eu lamento que eu tenho certeza, não estou cogitando, é certeza, que a gente leva o púlpito para casa, e às vezes até se motiva a ficar durante aquela semana ou a outra fazendo um culto do lar. Mas depois que o culto sai, depois que o púlpito vai embora, a rotina toma conta de novo. O grupo vai cantar? Vai cantar? O Ministério do Louvor vai cantar um hino agora. E eu quero fazer um apelo para você. Eu não vou chamar você para vir aqui na frente, mas eu quero fazer um apelo para você. Você entende que você precisa reconsagrar a sua vida? Você entende que você precisa andar com Deus? Você entende que você precisa de verdade restaurar a sua experiência com Deus? Que do jeito que está, não dá certo? Que esse negócio de ficar trabalhando o dia todo e gastar 1 hora com Deus, isso já não funciona mais? Você entende isso? Você sente a necessidade de restaurar a sua vida com Deus? De começar a colocá-lo como mais importante? Você vai ouvir uma música agora. Essa música ela vai servir para louvar a Deus, mas também para sensibilizar o seu coração. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você que sente hoje que não está bom do jeito que está. Eu gosto de fazer apelos difíceis, porque eu não gosto dessa brincadeira de ser crente. Eu não gosto desse negócio de ficar brincando de ser crente. Finge que me engano, finge que acredito. Ah, eu vou lá, vou atender. Não, eu não gosto dessas coisas. Eu quero que você fique em pé, enquanto eles estiverem cantando, se você reconhece que sua vida não está de acordo com a vontade de Deus. Se você está pecando, talvez acariciando um pecado, e esse pecado está distanciando você de Deus. Se você reconhece que até aqui, você tem colocado outras coisas mais importantes do que outras coisas no lugar de Deus como mais importantes. Ao atender esse apelo, você vai reconhecer que Deus não está sendo mais importante, que a sua vida espiritual não está boa. Para quem sente a necessidade de Deus, reconhecer isso não é um mínimo problema. Para quem está sendo tocado pelo Espírito, é um chamado de reconsagração. Atender esse apelo não é um problema. Mas se você não quer reconhecer isso, se você acha que está tudo bem, você reconhece que a sua vida espiritual está... Não atenda. Não fique em pé, mas eu vou pedir, em nome de Jesus, que fique em pé para que eu possa orar por você. Uma pessoa que queira dizer assim: não está bom, não está de acordo com a vontade de Deus, mas eu preciso que Deus me ajude, para que a partir de agora, seja de acordo com a vontade dEle. Se você sente essa necessidade, eu quero que você fique em pé enquanto eles estiverem cantando, e eu vou orar por vocês. Só mais uma coisa: se um grupo começar a levantar, não vá no embalo, porque todo mundo está levantando. Levante se você realmente reconhece e sente a necessidade de uma reforma espiritual na sua vida, tá bom? Reluto em entregar meu coração.
a minha vida de esperança, para que eu possa crer no poder do seu amor. Vem tocar meu coração, para que eu coloque totalmente a minha vida em sua mão. Vem habitar em mim, Senhor. Hoje posso enxergar que a Deus preciso buscar, como buscam o ar pra respirar, e posso acreditar nos sonhos que um dia sonhei, pois com Deus serei capaz de realizar todo o meu ser. Deus vai preencher se a Ele me entregar. Vem, Senhor, morar em mim, vem limpar meu coração, vem encher a minha vida de esperança, pra que eu possa crer no poder do seu amor. Vem tocar meu coração, para que eu coloque totalmente a minha vida em sua mão. Vem habitar em mim, Senhor. Sonha, Deus, meu viver, para que o mundo ao contemplar a sua glória brilhar em mim, possa crer em ti. Vem, Senhor, morar em mim, vem limpar meu coração, vem encher a minha vida de esperança, pra que eu possa crer no poder do seu amor. Vem tocar meu coração, para que eu coloque totalmente a minha vida em sua mão. Vem habitar em mim, Senhor. Vem tocar meu coração, que eu coloque totalmente a minha vida em sua mão. Vem habitar em mim, Senhor. Amém. Deus está vendo você. Ele está vendo a sua manifestação, a sua expressão. Ele está vendo você aceitar esse apelo. Ele está aqui agora. Ele vai ajudar você a viver uma vida de acordo com a vontade dEle. Agarre-se a Ele. Lute para fazer a vontade dEle e Ele vai abençoar você. Eu vou orar agora, tá? Só uma coisa. Depois da oração, geralmente tem aquele hino que canta para sair. Não saia. O Ivaldo precisa dar uma orientação quanto ao almoço. Quando terminar tudo, você sente, espera o Ivaldo falar, depois você sai, tá bom? Feche os seus olhos, vamos orar. Bendito Deus, santificado seja o teu nome. Estamos aqui, Senhor, reconhecendo, ó Deus, que Tu és um Deus grande, eterno e poderoso. Reconhecendo que não somos nada diante do Senhor. Que nossa vida, ela não agrada ao Senhor por meio das coisas que fazemos, porque estamos contaminados pelo pecado. Estamos aqui também, Senhor, para clamar ao Senhor e expressar a nossa esperança
de que Tu és um Deus de amor e um Deus de graça, um Deus que nos aceita, um Deus que nos ama incondicionalmente, um Deus que nos ama e que quer estar conosco mesmo quando nós não o aceitamos. Nós acreditamos no Teu amor e na Tua graça, e é porque acreditamos na Tua graça que nós lhe pedimos: restaure a nossa fé, Senhor. Senhor, reconsagre a nossa vida. Senhor, coloque-nos, ó Deus, mais próximos do Senhor. Faça-nos, através do Teu Espírito, sentir a Tua presença em nossa vida. Ajuda-nos a começarmos a prestar atenção no Senhor. Ajuda-nos, bom Pai, a vivermos de acordo com a Tua vontade, abandonarmos o pecado. Ajuda-nos, Senhor, a prestarmos atenção em Tua presença e assimilarmos os Teus valores, os Teus preceitos e vivermos com o Senhor. Ajuda-nos, bom Pai. Abençoa nossas famílias, Senhor. Abençoa nossas famílias, Pai. Que Teu Santo Espírito more em nossos lares conosco. Nossos filhos, filhas, esposos, esposas. Abençoe-nos, Senhor. Abençoa a nossa igreja. Receba a nossa vida como oferta e aceite-nos. E faça com que nos tornemos mais parecidos com o Senhor Jesus, para que então, muito em breve, possamos abraçá-lo no dia do Teu retorno. Consagrar nesse dia esse relacionamento que estamos vivendo com o Senhor pela fé. Volta logo, Jesus, e prepara-nos para esse encontro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar. Nesse dia a gente